a Maíra? Nossa, tenho várias versões dela. Por favor. Eu acho que eu demorei muito para perceber que ninguém é só uma pessoa, né? A gente tem as nossas personas e a nossa pessoa da intimidade. Mas ainda assim, tendo a nossa pessoa da intimidade, ela não é uma só. Eu sou uma com meu marido, eu sou outra com a minha filha, outra ainda com o meu filho. E é uma coisa que só se entende quando você tem dois, né? Toda mãe fala, ama os dois igual. Ama os dois igual, mas se comporta completamente diferente com cada um dos dois. Tanto que é relacionamento mesmo. Às vezes você tem um relacionamento amoroso e você tem outro, você não é outra pessoa, né? Com essas outras pessoas. Então existem várias personas da Maíra e personalidades. Personas porque a gente precisa, principalmente no meu caso que estou mais de 25 anos na TV, atuar o tempo inteiro. Eu tô desde os 18, tenho 42 ali, né? Então, a gente vai colocando as nossas máscaras necessárias para eu me apresentar de uma maneira talvez mais robusta, mais fechada em um lugar, outra mais aberta. Mas uma das coisas mais fortes da minha personalidade é que, independente da persona, eu acabo trazendo muito do meu sentimento. E me abrindo muito, e falando muito. Então, eu me considero, apesar de uma veia artística, uma pessoa muito mais aberta e às vulnerabilidades do que os outros artistas em comum, que usam mais a persona sem estar errado, sem estar certo, mas usam mais a persona de tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Eu gosto de trazer o que não está bom e o que não está maravilhoso, porque ao longo dos anos eu fui vendo o quanto isso frustra as pessoas. Tudo bom, tudo perfeito. Agora, recentemente, eu acabei de fazer um vídeo na outra plataforma do TikTok, não sei se pode falar nome aqui, mas enfim, na outra plataforma vizinha, sobre um desabafo da maternidade. Que todo mundo acha a maternidade lindo, e a maternidade, ela tem um lado poético. Você tá fazendo gente, né? Você tá fazendo ser humano, isso é muito mágico, saber que tem uma pessoa dentro da minha barriga. E isso é muito lindo. Mas ela não é linda como se fale, como se pensa. Eu acho importante isso ser dito. Então todo mundo me fala, meu Deus, como você tá uma grávida linda e tal. Eu agradeço, mas não acho. E aí eu fiz um desabafo sobre a gravidez. Não acha? Não acho. O que você acha? Me acho, primeiro, enorme do que eu sou, do tamanho que eu sou. E quando eu digo enorme, eu não só digo fisicamente. Difícil de andar, difícil de sentar, de amarrar o sapato. Eu ando com a perna aberta. Não me acho mais sexy, porque de fato não sou. Aí vai namorar, eu só enxergo barriga. Não tem posição. O marido não pode se encostar por cima, porque não dá, mamar bebê. Aí eu, por cima, só vejo minha barriga, não vejo mais nada. Não é sexy, é desconfortável. Então você tem que fazer uma certa força para se sentir sexy. E eu acho muito importante a mulher se sentir sexy. E o que essa sensação de estranhamento, de não se encontrar numa identidade que você já tem construída sobre você, causa em você? Quando eu era mais nova, eu acho que eu percebia menos. Então, as minhas 2 gravidez anteriores, eu acho que eu era um pouco mais desconectada. Quando a gente é mais nova, a gente é mais desconectada. E então, eu não queria lidar, olhar e ia, só ia. Hoje eu tenho a clareza que, de fato, eu me sinto desconfortável e me sinto menos empoderada, menos segura, mais insegura em relação à relação amorosa, mais insegura com até onde eu posso ir, ou quem eu sou, ou como as pessoas me veem, ou como eu me vejo. Me dá um exemplo dessa insegurança que te perturba em alguns momentos. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito segura fisicamente, emocionalmente, do que eu sinto, do que eu sou, de por onde eu me movo, como eu me comporto diante dos relacionamentos amorosos. E não que, obviamente, isso assegure algo, mas se você fizer alguma coisa comigo, é mais um problema seu do que meu. Eu estou entregando a minha parte, eu estou segura sobre mim. Quando eu não estou segura sobre mim, quando eu tenho uma gravidez, tenho uma barriga, tenho um desconforto, tenho um cansaço, tenho uma falta de energia para dar para a relação, porque não é só o desconforto físico, mas é o desconforto emocional.
A paciência, eu tenho menos paciência para dar para relação, tenho menos energia para dar carinho, para Mais dar atenção e emotiva. etc. É mais emotiva, Uhum. mais dramática, às vezes mais de saco cheio também, porque a gente oscila entre a fofa e o some daqui que eu vou jogar um cabo da vassoura em você, né? Então isso faz com que eu fique mais insegura na relação. Quanto chato será que eu tô? Quanto será que essa pessoa vai me suportar? Quanto será que tá de saco cheio dessa barriga Se e queria ver uma… verbaliza. Às vezes sim, nem sempre, mas às vezes sim. Às vezes eu falo pra ele, tipo assim, eu queria logo meu corpo de volta, caber nas minhas roupas, me sentir sexy. Aí ele fala, não, você tá bonita, mas eu sei que é aquele você tá bonita de, é uma grávida poética. Não tá sexy, não existe uma grávida sexy. Então isso me deixa insegura, principalmente porque eu já sofri muitas traições, né, em relação. E eu sei que o homem é muito visual, então por mais que hoje eu esteja com uma pessoa que eu me sinta segura, que me passa segurança e tudo mais, ativa gatilhos de, tá bom, mas a primeira magrinha bunduda e cintura fina que passar por aí, será que não vai despertar um interesse Você maior? tem essa fantasia, independente da pessoa com a qual você tá, você tem essa fantasia que uma pessoa que esteja com você no momento que por acaso você não esteja no teu auge corporal, que você entende que seja a sua identidade, ela se torne mais suscetível a fazer isso? Eu acredito que é fisiológico. Hormonalmente, os homens têm infinitamente mais testosterona do que nós, né? Sim. Uma vez eu tava com a testosterona muito baixa mesma. E o meu médico falou, a gente vai ter que fazer uma indução de testosterona, bioidêntica e tal, mas vamos ter que colocar. E eu coloquei a testosterona. De um homem tem mais ou menos 800, 700. A mulher, quando tá no auge do auge, quando coloca, vai a 150, 200. Uhum. Que é 3, 4 vezes menos do que um homem. Eu queria todo momento pegar o meu marido e namorar um pouco antes da gravidez. E vem aqui todo tempo, que ligava no meio do expediente. Eu pensei, se o homem sente isso 4 vezes mais, é fisiológico. Então também tem uma questão, lógico, que aí existe a cultura, a decência, a psicologia, tudo mais, e o rapaz precisa se controlar. Mas existe uma fisiologia que, independente dele ser capaz de controlar as próprias ações, existe o desejo. E esse desejo você não mata. Eu não acho que exista um homem que não tenha desejo por outras mulheres. Eu acho que existem homens que respeitem as suas mulheres e que lutam contra os seus desejos. Olha, eu falo, não posso, não é pra mim. Não foi isso que eu me propus. Mas não é que ele não exista. Então, quando uma mulher tá grávida e o homem que é visual tá sempre ali acostumado com aquele padrão, é aí que eu me sinto insegura e falo, tá, mas estou fora do meu próprio padrão que eu criei, né, para o casamento. E essa situação sendo uma oportunidade para você olhar para camadas da Maíra valiosíssimas, além dessa camada que nós já conhecemos, que é notória. Eu penso que ao emprestar o seu corpo para essa filhinha, para Eloá, é algo de uma profundidade imensa. Eu penso que o homem que está ao seu lado, ele não está olhando uma mulher que está fora do peso ou que não tem aquele corpo incrível. Eu penso que ele vê uma mulher que empresta o seu corpo incrível para ser ninho, para a filha dele se desenvolver e existir. E além disso, é uma baita de uma oportunidade para outros pedaços seus virem à tona. Na primeira pergunta que eu te fiz, eu disse quem é a Maíra. E aí você me disse sobre as várias facetas que você tem, e que eu já imaginava isso. Mas, sobretudo, eu queria saber quem você é para você. Aquela Maíra que ninguém vê, que só você vê, que só você conhece. Quem ela é? Em geral, eu sou uma pessoa muito alta astral e alegre, principalmente quando eu tô sozinha comigo mesma. Eu não gosto de… O que é bom e é ruim, tá? Eu não gosto de tristeza. Então, também na profundidade penso o quanto estou fugindo dessa tristeza e o quanto isso é também uma persona pra mim mesma. Mas, em geral, essa é a minha personalidade. Eu tô o tempo inteiro escutando música, o tempo inteiro cantando, rindo.
Quando eu era pequena, eu lembro que eu não saía de casa, eu não estava em casa, e meu pai falava, a casa fica vazia sem a Maíra, ela traz alegria para casa. Eu não gosto de cara feia, eu não gosto de gente emburrada, eu tenho dificuldade, se eu discuto, eu quero resolver rápido, eu quero, vamos resolver, não gostei disso e tal, não gosto que perdure, que estique. Talvez isso seja fuga da tristeza ali. Eu passei por muitas coisas na minha vida e eu acredito que se eu fosse parar e chorar para todas elas, talvez eu ficaria muito tempo ali. Então, talvez seja uma fuga, mas eu gosto de viver assim. Não gosto de viver lamentando, não gosto de viver reclamando. Eu gosto de cair e levantar rápido, porque não vai adiantar ficar muito tempo ali. Você é uma pessoa prática, muito, executora, muito. E que tem uma veia de liderança. Também. Você abre muitas alas e você faz, acontece, observa. Quem conhece um pouco muito, daquilo que você faz, você está sempre envolvida em projetos, você olha as pessoas, você se preocupa com elas, você traz soluções, você viabiliza. Sim. E você me conta sobre o não gostar de viver o sofrimento, de cair e já levantar. E, paralelamente, me vem uma questão. Como foi o amparo na sua vida? Como foi o movimento de você ser acolhida, de você ser cuidada? Porque você faz isso muito bem sobre os outros. Eu tenho uma dúvida. Quanto a você? Porque às vezes a gente aprende a se convencer que não precisa. Porque a gente faz, acontece, a gente já está acostumado num lugar. Como foi esse pedaço na tua história? Meu pai, ele sempre foi muito duro, mas eu acho que ele era duro para ele mesmo, eu demorei um pouco para entender isso. Nunca abraçou, nunca falou que ama, nunca foi muito amoroso. E durante muito tempo, primeiro que eu não entendia, né? Na minha primeira fase eu achava que isso era o normal, isso era o padrão. Depois eu achei que eu tinha um pai frio. E depois eu entendi que com certeza ele sofria mais do que eu. Ele devia ter um grau, a gente acha, né? Deduz, porque também não, na época não fazia esse exame. Mas meu pai com certeza tinha um espectro autismo, alguma coisa assim, porque ele era muito inteligente, tinha o QI a mais, mas muito fechado, muito metódico, um monte de coisa não podia, falava pouco. E isso foi silenciado, então eu tive uma educação silenciada, o sentimento silenciado. Ninguém falava engole o choro, mas dizia em atitudes, basicamente. E a minha mãe, ela era apaixonada pelo meu pai. Ela teve os filhos para agradar o meu pai. Ela era uma excelente esposa. Ele chegava, ela tirava o sapato, ela fazia comida, mas eu tenho a lembrança como se ela fosse uma cuidadora. Ela não estava ali. Eu tenho plena convicção também que ela deu tudo que ela tinha, mas ela não tinha para dar. Ela era muito nova. Então faltou esse acolhimento de ambas as partes. Eu tive muito da minha avó, que é mãe do meu pai. Eu tive, assim, muito acolhimento dela. Essa avó estava junto? Essa avó estava até os 4 anos de idade. Eu morei na casa dela. Meu pai se casou com a minha mãe e a minha mãe foi morar para a casa do meu pai. Só que com 4 anos de idade, meu pai resolveu mudar para o Mato Grosso. E eu lembro que a vizinha da minha avó falou assim: Maíra, você vai mudar para o Mato Grosso, né? Aí eu respondi, eu me lembro dessa fala. Não, vai a Wanda e o Mário, que eu chamava eles pelo nome, o que já tá bem desconexo. Vai a Wanda e o Mário, eu vou ficar aqui com a minha avó. E não, lógico, eles me levaram, né? E ali teve uma ruptura muito grande, 4 anos. Agora, então, para um pouquinho. O que você acha disso? Hoje eu acho, eu vejo que a minha avó fazia o papel de mãe. Eu ia falar minha mãe fazia o papel, eu chamo minha avó de mãe. E o quanto isso foi mais profundo do que eu imagino. Porque quando eu cheguei em Cuiabá, eu me lembro eu levei uma foto 3x4 da minha avó, e essa foto eu dava comida, dava água, cobria, botava pra dormir durante sei lá eu quanto tempo, porque criança não tem muita noção do tempo. E quando a minha avó ia para São Paulo, ia para Cuiabá, que demorava para conseguir ir, porque avião era longe, era caro e tudo mais, eu dormia de roupa de bota para esperar ela num voo que chegava às 3 da manhã. Então eu perdi a minha mãe no meu sentir aos 4 anos de idade. Fui separada, né? É pior do que perder. E aí eu lembro que a relação dentro da minha casa, eu me sentia sozinha. Era vazia. Porque os dois, eles não eram muito acolhedores. Meu pai trabalhava muito, tinha a vida dele,
E a minha mãe vivia para o meu pai. Isso eu lembro, assim, que ela vivia para o meu pai. E então, tinham episódios, assim, da minha vida que eu lembro. Meu pai era muito bravo, muito exigente. E aí, quando ele brigava com minha mãe brigava com a gente. Então, hoje eu vejo que era uma relação sem acolhimento. Respondendo a tua pergunta. Você me contou de uma experiência visceral de solidão. Exato. Que eu me acostumei com ela. De uma mãe. Não importa o formato, Uhum. a experiência materna. Quem a gente escolhe para nos maternar. Quem se propõe a isso. Sim. E de repente se vê arrancada dali. Sim. Né? Sim. E como será que você, menininha, elaborou essa questão? O que será que você contou para si? Eu acho que eu joguei para baixo do tapete, e daí vem a minha fala de eu gosto de ser alegre, gosto de música e não gosto de viver o sofrimento, né? Como outras milhões de outras coisas que eu joguei para baixo do tapete. Pouquíssimos momentos da minha vida eu resolvi parar e olhar de verdade para o que estava acontecendo. Que é um dos motivos que na internet eu vejo, estando há muitos anos, eu faço uma análise, que é um dos motivos que eu tive muita dificuldade de ter a empatia das pessoas. Porque as pessoas têm dificuldade de ter empatia com pessoas fortes. É muito mais fácil ter empatia com você chorando do que com você falando que tá tudo bem. Então, em geral, quando está tudo bem, elas apanham. Então, pessoas fortes, elas apanham mais. Então, acho que por isso eu apanhei muito. Eu tive um único momento da minha vida, que foi quando eu te conheci, que eu fui acolhida pela internet, que é quando eu tava chorando horrores e contando as minhas desgraças na internet. O que me arrependo profundamente. Eu prefiro fazer este papel de tá tudo bem, tudo maravilhoso. Porque, primeiro, obviamente, porque eu não gosto mesmo do vitimismo, da lamentação. Eu acho que a gente tem a nossa responsabilidade em tudo na vida. E ficar ali naquele lugar muito tempo também não te leva, não te evolui, não te faz olhar para dentro de si, para o que você precisa mudar, para suas escolhas. Por que você escolheu esse caminho ou outro? Que consequências você está tendo das suas próprias escolhas? Eu não acho que existe vítima. Apesar de ser dura essa fala, eu não acho. Eu acho que você diz algo valioso, sim. Eu acho que o vitimismo, ele paralisa. E muito do seu sucesso, muito do seu crescimento, muito de tudo que você galgou, vem dessa potência, desse fazer acontecer. Não tem jeito, a vida cobra. Sim. E a gente precisa agir. Mas eu, do lugar que eu estou aqui, eu me proponho te colocar um ponto para pensar. Essa menininha, quando ela estava lá, sem a vovó, eu penso que ela sentiu uma dor absurda. Inteligente como você sempre foi, a menininha já não seria diferente. Talvez ela tinha entendido que não tinha como chorar, porque o choro ele também está muito associado a quem nos ouve. A criança, quando ela não chora, entende-se que como ela é boazinha, ela não chora. Aí eu penso, vamos olhar um pouco mais de perto, porque muitas vezes a criança não chora porque ela desiste. Sim. Ela entende que ninguém ouve. Então é melhor ela engolir. E há uma distância entre o vitimismo e o enxergar das emoções e vazão de emoções que precisam aparecer. Sim. Até para a gente entender que não vamos deixar de ser forte se nós chorarmos. E essa menininha tinha todo o direito de chorar a saudade da vovó, porque devia estar absurda. Sim. Devia estar assim sufocante, até para uma criancinha de 4 anos entender. Cadê meu colinho? Né? Você falou, eu fiquei bem tocada já. Porque eu fiquei imaginando essa menininha com falta do colo, do aconchego, dos medos, das sombras da vida, das inquietudes internas, das fantasias, do desconhecido, que qualquer criança de 4 anos sente, sem contar na mudança. Uma Sim. nova casa, um novo quarto, uma nova rotina, com uma mãe trabalhando bastante, voltada para esse pai, com olhar para ele, né? O quanto ela não experimentou dessa sensação de solidão, de vazio, e o quanto ela não teve que aprender
forçadamente, a engolir o choro. E quando você me conta aqui inicialmente do estranhamento com o seu corpo, das inseguranças, e depois, não, tem que engolir, eu tenho que tocar, e não gosto de vitimismo, eu te convidaria, em os momentos que você puder, honrando a sua menininha, que você possa, sim, chorar, que você possa reclamar, que você possa dizer para você mesma, para alguém que você confia, porque isso não nos faz menos fortes, isso não nos faz fracos. Isso, inclusive, eu acho que a gente precisa ser muito forte para deixar que as nossas emoções transitem sem nos perder nelas. Que é um movimento que exige bastante maturidade, que é eu dar vazão da emoção que me invade, sem mergulhar nessa emoção, ficar imerso nela e me perder. A tristeza, ela passa por nós. E não importa se, porque você tem que entender tal. Não é sobre isso. É sobre o que eu sinto. E sobre o que eu sinto, só eu sei. Né? Sim. Esse é um ponto. Sim. O que você acha? Não, eu concordo plenamente em tudo que você falou. Tenho essa consciência de que foi um marco muito importante na minha vida. Eu dormia com a minha avó, eu dormia enrolando o cabelo dela sempre, até os 4 anos. Não existe um único dia da minha vida que eu não tenha dormido com ela. Então foi uma ruptura muito brusca. Tenho essa consciência. Mas eu acredito que aprendi dessa maneira. Tive outros episódios completamente diferentes desse, em outros lugares. E aprendi dessa maneira a não mergulhar nessa tristeza. E hoje eu nem sei fazer diferente. Então, quando você me perguntou sobre a minha personalidade, eu te descrevi, eu tenho a consciência, porque sou muito terapiada, de que eu boto embaixo do tapete. Mas é uma consciência de estudo. E não de o que exatamente estou botando embaixo do tapete, como é que tira. Eu vivo assim há tanto tempo que eu não sei viver de outra forma mesmo. Maíra, essa experiência que a gente entende como uma internalização até de um abandono, né? De uma ruptura, do perder quem se ama. Sim. Isso te assombrou na vida, no decorrer da tua história? Medo do abandono, que você claramente deflagra para mim uma ferida de abandono. Não sobre ela te abandonar, mas sobre a sensação. Sim. Você percebeu isso no decorrer da tua vida? Com certeza. Agora, mais velha, com mais clareza do que antes. Mas, com certeza, a vida toda eu tive esse medo. E isso me gerou relacionamentos não bons em termos de saúde emocional, né? Eu aceitava qualquer coisa ou pouca coisa exatamente porque estava me sentindo sozinha. Não tinha essa clareza, mas era isso. E o meu marido fala muito isso. Ele fala que o seu maior medo é ficar sozinha. E no discurso dele do casamento, ele falou, eu prometo ficar com você, não te abandonar, alguma coisa assim. E lógico, existe o desejo e a minha razão ali de querer e que isso seja verdade e tudo. E ao mesmo tempo, lá dentro é o que eu sinto e o que eu penso. Né? É incongruente o que eu sinto com o que eu penso. O meu desejo do meu subconsciente é completamente diferente do meu sentir. De verdade, você acha que você vai ficar o resto da vida? Eu não confio em ninguém. Ninguém, eu não acho nunca. É triste eu falar isso, porque meu marido é maravilhoso, eu sou apaixonada por ele. Ele é um homem muito sério, muito respeitoso, trata meus filhos como se fosse dele, assim, de uma maneira absurda. Eu nunca vi nem pais de seus próprios filhos pela rua ter um relacionamento tão intenso como ele tem com a Sofia e com o Lucas, que veio grande, né? O Lucas veio com 23, o Lucas tem 24. Veio com 23, 22 anos. E ele trata como filho. Então ele tem muitas qualidades que é até um desaforo eu falar pra você. Eu não acho, não confio que ele vai ficar pra sempre comigo e não vai me abandonar. Não é sobre o outro. Exato. É sobre a tua história. Exato, sobre o que eu sinto, né? Sobre as minhas travas e tudo mais. Então, dentro de mim, eu não acho que isso é possível. Então, tem sim, obviamente, essa ferida que vem desde de criança e tudo mais.
E ela acentua porque o meu avô, eu escutei a vida inteira a minha avó contar essa história, que meu avô abandonou ela por uma outra família, a mulher engravidou e ele fez uma outra família e deixou ela sozinha. E depois o meu pai repetiu a mesma coisa. E também teve uma outra mulher, os dois tiveram amantes e construíram outra família. Então eu vi esse padrão de abandono de perto. Minha mãe, na época que meu pai aconteceu isso, se descompensou muito. Então eu vi minha mãe na minha frente tentar tirar a própria vida, ser internada, ir para UTI, se afogar. Hoje eu entendo, na época não entendia muito, mas hoje eu entendo o tamanho da dor que ela deve ter passado. Como eu te falei, ela era uma excelente esposa, então a vida dela era para ele. E eu perdi a minha mãe. Com 12 anos eu não tinha mais a minha mãe. Durante muitos anos eu perdi a minha mãe. E ela se perdeu dela mesma, né? Então não tinha como eu tê-la se ela não se tinha para ela mesma. E virou uma menina. Eu encontrava minha mãe nas baladas, nesse sentido. E então ela teve uma fase muito difícil ali da vida dela, onde ela se perdeu dela mesma e eu perdi a minha mãe. Então também teve esse abandono. E eu fui obrigada a me amadurecer muito rápido. Logo na sequência, quando eu estava um pouco mais madura, meu pai morreu de câncer. E meu pai era o provedor da casa, mesmo separado. E então eu, na minha arrogância, vesti as calças do meu pai e achei que esse papel era meu. E assumi a minha avó, o meu irmão, a minha irmã. E virei adulta muito rápido, agora dos superiores a mim. Então foi… Eu estava pensando um ponto interessante para te trazer, reflexivo. Você já percebeu que nós costumamos ter um grande medo de algo que nós nos contamos, como, por exemplo, medo de ficar só, medo de ser abandonada, mas sem perceber, nós nunca pensamos no quanto já estamos ou estivemos assim na nossa vida? Sim. Você me conta de uma jornada extremamente solitária e ainda que com pessoas numa posição extremamente de cuidadora, de executora, de fazedora. Toda vez que esse medo vier para você, eu te convido a se lembrar da sua jornada. Eu questiono se o seu medo realmente é de ser abandonada ou de ficar só. Porque isso já aconteceu na sua vida de forma intensa e duradoura. E você deu conta de tudo isso. Mas eu te convido a repensar se o medo é justamente de não perder. De se ver num lugar que você sempre almejou, que as pessoas da sua história não gozaram, e que você estará. Será que você se permite se apropriar desse lugar? Quando você conta do teu marido, eu fico pensando, isso é o amor, né, Maíra? É quando alguém abraça não só você, mas o pacote todo. Literalmente. Abraça a sua filha, abraça o seu filho como dele, porque se coloca neste lugar, no lugar que te enxerga, que entende o que você mais gostaria, não por necessidade, porque a vida te mostrou que embora lá atrás tenha sido uma necessidade, não houve, e você se virou em 1000 para tocar o barco, e tocou. Mas ele se coloca num lugar que ele entende que vai corresponder a buracos que você tenha. Eu penso que o maior desafio é se permitir isso, é se permitir receber, se apropriar desse amor. Porque você conta uma história, para mim, que você sobreviveu com muito pouco, no sentido de amparo afetivo, de acolhimento, de zero preservação, e que você muito cedo teve que fazer muito, inclusive fora do que caberia a uma criança, a uma adolescente. Sim. Eu tenho muita dificuldade em receber, e também é uma coisa que eu descobri agora, não sabia, agora sim, recentemente. E eu percebo com mais facilidade, obviamente,
onde não tange os sentimentos, onde tange a coisa física, né? Mas, por exemplo, eu sempre tive muito orgulho de falar: eu sou o velho rico da minha lancha. Não preciso de homem para nada. E é horrível isso, não preciso de homem. Claro que eu preciso. Mas eu demorei para entender que eu precisava, mas era difícil para mim admitir, porque eu não queria ficar nesse lugar onde eu me machuquei tanto tempo. E aí, assim que eu e meu marido estávamos juntos, tem o meu inconsciente preconceituoso. Meu pai era muito machista. E eu, logicamente, fiquei muito machista. Então tem o meu inconsciente preconceituoso de que mulher não pode pegar nada do homem, precisar nada do homem, não quero precisar. E eu lembro que ele me deu uma bolsa da Chanel num dia aí, e eu inventei inconscientemente uma desculpa que eu não queria bolsa, que não era legal, e devolvi a bolsa. Pra você entender a dificuldade de receber, que eu tenho. E aí eu vi que eu tava com aquilo, não consegui pegar a bolsa mesmo assim, mas falei: nossa, olha a minha dificuldade de receber. O que representava receber aquela bolsa? É uma bolsa muito cara, né? Chanel é uma marca muito cara, então eu estou aceitando ficar num lugar, quando eu fiz a minha análise, eu comigo mesma, né? Estou aceitando entrar nesse lugar da mulher que aceita presentes caros, de homens. E aí eu acho que eu me sinto menor, né? Inconscientemente tem isso de: será que eu preciso agora do homem? Eu não estava precisando até outra hora. E eu mesma ri da minha cara, o ponto patético, né? Se a gente mudar a leitura, e se isso não for precisar, o que seria? Eu quero, né? Eu quero, seria lindo. Até mesmo porque, racionalmente, eu desejei ter um homem provedor que me assumisse, que assumisse os meus filhos, as minhas contas, porque é árduo para uma mulher pagar todas as contas sozinha. Que maravilha poder ter um marido que paga todas as contas. O que representa eu poder pagar uma conta, mas o meu marido pagar essa conta para mim? O que significa isso? Descanso, talvez. Isso. Eu entendo como um cuidado, como um carinho. Sim, sem sombra de dúvida. Ele tem um zelo ali, um apreço de não querer que eu canse, de não querer. Agora mesmo na gestação ele fala: por que você está trabalhando até agora? Você não precisava estar trabalhando, você tinha que estar descansando. Eu falo: não, eu quero, eu gosto. E eu sei que eu supertarefo também para não ver coisas, para não lidar com coisas, mas eu não sei fazer diferente. Eu faço tanto tempo assim que eu não sei como é fazer diferente. Às vezes eu tento e eu me perco. Eu não me sinto eu, ou me sinto vazia. Então é desafiador. Eu acho que você entendeu muito bem. O amor é justamente isso. É eu não precisar, mas eu escolher. Uhum. Eu não preciso que você me dê essa bolsa, mas eu escolho aceitar essa expressão de carinho que você direciona a mim. Eu gosto muito de pensar sobre quem me dá o que me dá e o significado daquilo que você experimenta direcionar a mim. De quem vem este presente, como vem, que forma. Sim. Se nós entendemos que é um movimento de afeto, a partir de uma observação do que ele percebe que você gosta, que você usa, que faz sentido para você e ele te dá. Ele não te dá porque você não pode comprar, mas ele te dá dizendo: eu posso te fazer esse carinho. E isso mexe num conceito que você foi muito, muito arrancada. Preservação, poupar. A gente aprende a ser esse pé de boi, né? Fazer tudo. A gente aprende a dar conta de tudo. E parece que a gente se adapta a esse lugar. Uhum. E aprender também a dar espaço para receber. Não, mas eu consigo, tudo bem, você consegue. Mas permitir-se ser acarinhada, permitir-se ser acessada, pode causar um certo estranhamento, porque mexe com a tua identidade. Uhum. Mas vai te fazer se sentir muito amada. Sim. Eu não tenho dúvida que é um lugar que eu preciso trabalhar, que é algo que eu enxerguei que tá errado, né? Que eu deveria saber receber. É tão bom receber.
mas é um lugar que não vai ser rápido. Eu tenho tentado, eu tenho me esforçado. Teve um outro episódio, pior ainda do que esse, que foi um tempo depois, porque daí eu vi com clareza e falei, tá, agora eu vou me esforçar. Ele ficou triste? Ficou muito triste. Ele entendeu na hora? Não, ficou chateadíssimo. Achou que errou a bolsa. E me achou mal agradecida, e rolou uma chateação, uma briga. Aí depois eu tive a clareza de que era uma coisa muito mais profunda do que simplesmente devolver uma bolsa. E expliquei pra ele que era uma dificuldade minha de receber, que eu nem tinha prestado atenção nisso, mas que eu me sentia interesseira por estar recebendo a bolsa e tal. E aí ele entendeu até a página 2, porque também ficou chateado. Mas, um tempo depois, a gente estava eu sou apaixonada por um hotel específico, que é muito diferente. É um hotel gigante, enorme, tipo um hotel fazenda, que tem 10 lagos e tal. E eu me encontro muito com Deus ali, eu faço as minhas orações há muitos anos. E o dono desse hotel faleceu e… muito resumidamente, a gente estava no hotel e ele falou assim, nossa, você fica tão feliz aqui. Se eu te desse esse hotel, você tocaria? Você administraria? Você seria feliz aqui? Na hora, impulsionalmente, assim, tem, né? Eu nunca imaginei. Não é um homem dos sonhos, né? Você quer um hotel? Aí eu, óbvio, né? Muito feliz e chocada, porque como assim, né? E eu fiquei ali estagnada por muito tempo. Eu falei, meu Deus, eu tenho um marido dos sonhos que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ter. Como assim ele vai me dar um hotel simplesmente porque eu gosto, porque ele quer me ver feliz? Eu devolvi o hotel um tempo depois. Não é engraçado, mas eu tô risada do quanto profundo Você aceitou o hotel? E depois eu devolvi. E devolveu. Lógico, tem questões aí, né? Mas eu, dentro das minhas possibilidades racionais, eu achei justificativas para que isso acontecesse. Então eu posso te dar motivos racionais pelo motivo pelo qual eu devolvi, mas depois eu analisei o quanto de sentimento de profundidade tem na mesma coisa, mais do mesmo. Óbvio, é extremamente… eu pensei, tô grávida, tem a complexidade do hotel, tem isso e aquilo, tem outras questões, vai ser difícil, eu vou ter que estudar um job que nunca fiz, pra que eu vou me meter nisso, os meus negócios estão indo pra um outro lugar, tá super certo. Eu arrumei justificativas que eu falando, você fala, não, Maíra, você fez a melhor escolha. Mas emocionalmente eu sei que é mais profundo do que isso. E aí, de novo, eu levei pra ele, porque nesse caso ele concordou comigo, porque eu fui muito elaborada, pensei em tudo. Ele falou, não, você tem razão. E aí depois eu falei, não é que eu tô fazendo outra vez o mesmo negócio. Você sabe, é engraçado que nós, sem perceber, condicionamos as pessoas à nossa volta sobre como a gente quer ser tratado. Sim. E quando eu te dou uma bolsa, eu sou o seu marido, eu te dou uma bolsa e eu percebo que você não aceitou, eu posso fazer as mais variadas interpretações da minha cabeça e por mais que você explique alguma coisa, talvez dentro da minha história, dentro da minha perspectiva, eu possa pensar, nossa, eu acho que eu não agradei, acho que não é isso que ela quer ganhar. E daí eu achei curioso, porque aí ele pensa em algo, nossa, isso te faz feliz, então eu vou te dar um hotel, né? Algo grande, quem sabe aí você realmente fique feliz e você perceba o tamanho do meu amor por você. Mas eu escutando um pedacinho da tua história, te conhecendo um pouco, eu te convidaria aqui, de bate-pronto, pensar o que será que realmente ele possa te dar, ou que ele já dá, mas que ele possa ter certeza que funciona muito com você, que te preenche por dentro. Eu penso que é mais barato que um hotel, mais barato que uma bolsa, mas que é de valor imensurável e que talvez aos poucos vá nutrindo esse lugar árido interno, ao mesmo tempo arisco. E inflamável e de muita dificuldade de ser acessado. Tenta aqui comigo me contar quais movimentos que não têm valor aqui, mas têm valor imensurável, que
aquece o teu coração que tem uma parte tão machucada? Eu acho que o mais forte ali que eu vejo todos os dias, que eu até trouxe no começo ali da nossa sessão terapia, é o tratamento que ele tem e a responsabilidade, não é só o tratamento, com os meus filhos. Todos os dias. A Sofia estuda num colégio que só fala inglês. E ele fala muito inglês. Todos os dias ele abre a mochila, ele faz a tarefa, ele chega cansado do escritório, depois de um dia enorme, cheio de coisas. E aí ele faz a tarefa, e aí ele começa a fazer as rotinas com ela, e eles vão para a quadra de tênis, e aí ele vai brincar, e aí ele lê, enfim, essa rotina massacrante do dia a dia, porque é muito fácil você brincar um pouquinho, ser pai um dia, ser mãe um dia, ser tia, madrinha, qualquer coisa por um dia. Agora, diariamente, a gente que é mãe sabe a rotina árdua da criança, é chato. E é mais chato ainda quando essa criança faz birra, e toda criança faz. Quando ela diz, eu não gosto mais de você, eu não quero mais, e criança faz, e você persiste. Só que a gente que é mãe e que é pai biológico, não tem opção. Pronto, acabou. Não interessa se a criança vai xingar, se vai falar que não gosta, se não quer mais, você é obrigado a estar ali. Ele escolhe todos os dias, com todas as críticas da internet, com todas as questões dela, com todas as dificuldades, ele escolhe amar ela de novo e cuidar dela de novo e pagar as contas dela e dar conta dos sentimentos dela diariamente. Isso para mim é impagável. E é uma coisa que eu falo muito para ele, eu admiro muito. Ele tem uma paciência que eu nunca vi. Parece que ele nasceu para ser pai. E quando eu converso com ele na profundidade, ele fala, não, para mim é difícil, não é uma coisa fácil. É uma coisa que eu sei que tem que fazer. Aí eu admiro mais ainda. Porque, né, se fosse fácil, tem gente que nasceu para isso. Ele fala, não é um trabalho, tem dificuldade de brincar e tal, mas ele faz muito bem. Isso para mim é impagável. Ou quando ele sai com meu filho para conversar, ver que meu filho precisa. Ontem mesmo, a gente estava jantando e ele falou, eu preciso conversar com o Lucas. Acho que ele tá precisando sair para almoçar. Ele não tem tempo para nada, às vezes ele não tem tempo de dormir. Ele arruma um tempo na agenda para resolver os problemas dos meus filhos como se fossem dele. Então isso para mim é impagável. Eu entendo que ele talvez não sinta que isso é muito, mas para mim é o muito. Eu também entendo que ele tem as questões dele emocionais, né? O Thiago também sofreu muito bullying quando ele era criança. Ele passava horas no banheiro trancado porque ele era o gordinho, feio, que usava óculos e ele não falava com as pessoas. Então ele também tem um lugar muito machucado. Quando ele vem me dar o presente e eu recuso, eu tenho consciência que isso tem uma profundidade muito ruim para ele, porque ativa a rejeição, entre outras coisas. Então a gente fica ali fazendo aquela dança de ativar as feridas um do outro inconscientemente, sem saber. Mas a hora que eu vejo, eu já fiz. Aí eu tenho que olhar para trás, dar 10 passos. O que você acha que mais te conecta a esse homem? Lógico, eu não posso não ver e negar. Ele tem uma personalidade dura, muito parecida com meu pai, que é o que a gente busca sempre, inconscientemente. Por mais que a gente ache ramificações e comportamentos diferentes, sempre tem um fundo, né? Então, não racionalmente, né, não emocionalmente, ele é muito parecido com meu pai. É duro, sério, preto no branco, não é. Ele tem uma inteligência muito, muito grande, como ele, mas sentimentalmente ele é muito amável, ele é muito acolhedor, ele é divertido, por incrível que pareça. Ele tem um humor de menino, assim, ele acorda cantando todos os dias, ele tem esse lado bem-humorado, muito leve. Quando você o viu, responsabilidade. O que te apaixonou? Responsabilidade. Homem. Eu falei, é o primeiro homem de verdade, assim, que eu vejo na minha vida. Ele não é moleque, ele não é menino, ele é homem mesmo. Tanto que o Thiago tem 34 anos. Você olha pra ele e fala assim, homem tem 50 anos. Porque ele tem postura de homem. Ele, lógico, convive com o Paulo Guedes, com esses caras muito mais velhos. Benchimol. Então ele tem essa postura porque ele também modela muito, né? Mas ele é muito homem para pouca idade, tem muita responsabilidade.
para pouca idade e para pouco respaldo. Então eu admiro muito a responsabilidade dele. Ele é muito responsável. Ele, com 34 anos, ele tem uma empresa com 1.600 funcionários, ele construiu um império bilionário. Eu admiro muito, tipo, meu Deus, como um menino pode se Mayra, comportar dessa maneira. Isso que te conecta, e quando você me conta que te encanta isso que ele faz com seus filhos, você deixa ele cuidar de você e ter a certeza que ele está conseguindo cuidar de você? Ele diz que não. Eu acho que sim. Mas ele fala que não. Você não me deixa cuidar de você. É uma coisa que ele mais repete. O que é para ele cuidar de você, que ele acha que você não deixa? Eu descansar mais, eu delegar mais para ele coisas, eu Pra ele solicitar fazer. mais ajuda. Pedir a ele. Tipo, a hora que ele vê, eu tô pegando a mala, sabe assim? Coisas pequenas, como esse meu lado masculino ser proativo, como trabalhar menos, deixar ele resolver os problemas. Eu sou uma pessoa que eu quero resolver muito. O meu masculino bate muito com o masculino dele. Essa energia masculina. Muito, é muito difícil. Eu mudei muito. Hoje eu sou muito mais feminina do que eu era, mas existe uma luta interna gigantesca. E eu sou muito perfeccionista também, controladora. Então, às vezes eu prefiro fazer do que pedir. Aí a pessoa não vai fazer do jeito que eu quero que faça. Então eu vou e faço. E ele se sente ofendido. Sabe, por que você não pede pra mim? Na verdade, eu queria fazer do meu jeito. Mas aí eu me seguro e peço. É difícil, é uma luta pra mim e pra ele. Porque ele é muito macho. Então, pra ele é difícil ser casado com uma pessoa que também é, né? Ele fala, eu quero ser O que casado você com acha mulher. que o encantou em você? Você falou o que você se encantou. Ele já te contou? Você já pôde ouvir? Qual foi o ponto? O que ele sentiu e que ele viu? O que ele mais fala é que eu sou magnética. Ele fala, você é muito magnética. E ele é muito duro, né? Ele tem uma dificuldade e uma habilidade social. E ele fala que eu tenho muito, que eu sou muito de pessoas. Então ele se encanta com isso. Ele fala, você tem uma sabedoria das ruas. Fala, você tem uma sabedoria das ruas que eu não tenho. É interessante mesmo. Ele resolve problemas bizarramente complexos de coisas muito graves, mas coisas do dia a dia ele trava. E essas coisas eu sou boa. Então ele fica encantado com a facilidade que eu resolvo um problema com uma fita crepe. E ele compraria uma outra coisa. Eu vou te fazer uma pergunta para você me responder de olho fechado. Pode ser? Claro. Tá. Se a sua menina se encontrasse com o menino dele, se a menina Mayra se encontrasse com o menino Tiago, pensa um pouco nesse encontro. O que você imagina que a menina Mayra poderia fazer pelo menino Tiago e o que o menino Tiago poderia fazer pela menina Mayra, a ponto de ambos se sentirem felizes e satisfeitos em ter no coração a sensação de terem sido vistos, percebidos e amados. Responde de olho fechado? Ou de olho fechado. Eu quero que você fique na menina Mayra e me diga o que ela poderia fazer pelo menino Tiago. Sabendo da história dele de rejeição, eu acho que eu conseguiria olhar. Eu era uma criança que olhava muito. Eu sempre fui amiga de todas as crianças que sofriam bullying. Mas eu era a garota popular do colégio. Entra nela, entra nela, você tá nela, entra nela. Eu com certeza o veria e o acolheria. Seria amiga dele, daria o acolhimento que ele não teve. E não a rejeição. Com certeza eu estaria presente. Você viu ele agora, ele tá na sua frente, você é a menina Mayra. O que você faz? Se eu sou criança, eu trago ele para brincar. Eu trago ele para o meu universo. Chamo ele para passear, para brincar, converso. Eu me portava dessa maneira quando eu era criança. Então eu trago ele, tiro ele da caverna. E o que você imagina que o menino Tiago pode fazer pela menininha Mayra? Então, essa pergunta é difícil, porque... Entra na menininha, deixa a menininha responder. Deixa a mulher um pouco de lado, você usa muito essa mulher.
Deixa a menininha responder. A menininha está de frente para o menininho Tiago. Esse menininho que você me contou que ele é. O que esse menininho pode fazer por essa menininha? Que ela vai gostar muito e que ela vai se sentir muito vista, validada e amada. Não consigo achar. Posso ajudar? Claro. Continua com o olho fechado. Imagina que esse menininho vai chegar para essa menina e vai dizer assim: Maíra, eu tô aqui, eu vou te dar um abraço, eu vou colocar você aqui na garupa da minha bicicleta, vou levar você para dar uma volta muito legal e você não precisa se preocupar com nada. A gente vai passear, eu vou te levar para conhecer lugares incríveis, eu vou te levar para tomar um sorvete. Você gosta de sorvete? Sem açúcar. Sem açúcar. Mas a menininha Maíra, eu acho que ela nem ligava para essa coisa nessa época. Ela ia topar tomar um sorvete, ela ia se divertir e ele diria assim para ela: eu tô com você, eu não vou te abandonar, confia em mim, a gente vai se divertir muito, vou te levar para tomar o sorvete mais gostoso que você já tomou e eu vou te trazer de volta a hora que você quiser, porque eu te vejo, eu te respeito e eu gosto de verdade de você. Sabe o que é isso? Pode abrir o olho. Sabe o que é isso? É enxergar você na sua essência. É lembrar que, às vezes, a gente pode relaxar um pouco e se entregar para aquele que a gente confia. São raras as pessoas que a gente pode confiar. Sim. No mundo que a gente vive. Mas quando a gente encontra alguém, a gente não pode desperdiçar. Para que a gente possa permitir que o outro mostre o melhor dele. Vou deixar uma mensagem e vou falar para você o que eu vou escrever aqui. Eu ia falar, mas eu vou escrever isso, que eu acho importante. Muito cedo, você entendeu que teria que vestir as calças do seu pai. Engasguei outra vez. Tudo bem. E assumir um lugar na família e na vida. Agora, a sua história te dá a oportunidade de tirar as calças e deixar que o Tiago use para que você se deixe ser amparada, cuidada e poupada. Não porque você precise, mas porque isso te fará muito bem. O movimento dele com seus filhos, que tanto te agrada, é reflexo do que ele também pode fazer por e com você. O amor, para fluir, necessita essa entrega, o mergulho no outro, o confiar no que o outro se propõe conosco. Não acredite que temas
a solidão. Ela já é uma velha companheira. Você só precisa deixá-la um pouco de lado e abraçar as tantas possibilidades de sentir-se amada na totalidade que você tanto merece. Muito bonito. A vulnerabilidade que nós sentimos quando recebemos, ela é arriscada. É mais seguro quando a gente fica no lugar que a gente aprendeu existir, como quem dá conta de tudo e que não precisa disso ou daquilo. Mas quando a gente encontra espaço para que o outro entre um pouquinho mais e nos toque em alguns lugares que a gente já tinha se convencido de que não precisava, a gente pode se surpreender muito, justamente por não precisar, mas gostar muito disso. Não à toa você se encanta com o que ele faz com seus filhos. Você pode se encantar ainda mais se você deixar que ele entre um pouquinho mais com você. Sim, sem dúvida. Faz sentido? Eu percebi muito nesse exercício o tamanho da minha dificuldade de receber, mas de perceber, sabe? O quanto eu realmente preciso trabalhar isso, o quanto eu realmente tô mais fechada do que eu imaginei a isso, né? Absurdo você pedir pra colocar ele na minha frente e falar, tá, a grosso modo, o que ele pode fazer que muda? E eu não consegui enxergar uma coisa tão simples, Não é que né? você não conseguiu. Te arrancaram a sua menina muito cedo. Você se acostumou a viver sem ela. Então você traz a mulher, o tempo inteiro na narrativa você traz Sim. a mulher, você traz a mulher. Porque esse lugar da mulher, ainda que seja exaustivo, ele te conforta porque ele é conhecido. Você maneja bem, como uma musicista que toca violão perfeitamente, ela toca sem pensar. Você já tem essa mulher como um grande instrumento executor. Quando eu te peço atividade, você traz a mulher executora para fazer pela menina. É difícil você acessar essa menina, porque a menina é vulnerável. A menina, ela é pura emoção. Ela não sabe, ela não controla, ela não gerencia. Ela é solta, ela é serelepe. Sim. A minha avó falava que quando eu era criança, eu chorava à toa. Agora me lembrei disso. Eu era chorona ao extremo. Ela falou que se eu olhava pra mim, eu chorava. Tudo eu chorava. Era uma menina chorona. E eu virei o oposto. Então, minha menina realmente deve ser muito diferente do que eu me fantasiei aí e me acostumei com, né? E eu não acredito em acaso. Eu achei muito interessante eu engasgar de chorar no começo e eu engasgar de chorar no final. Com uma água, com um chaco. A hora que eu engasguei, que você estava escrevendo, eu falei, não é possível que eu vou engasgar de novo. Antes de começar, eu tinha engasgado. E as lágrimas corriam de tanto que eu engasguei. E agora no final. Então, não sei exatamente, talvez você entenda mais na profundidade do que eu, mas minha psique, de algum momento, ela tá ali, né? Sabendo que precisa sair pra fora. Eu vou te pedir um exercício quando você estiver na sua casa, que vai fazer bem para você, vai fazer bem pro Thiago e vai fazer bem pra Eloá, que tá em você. Sim. Né? Fecha os olhos, diga para ele assim, Thiago, imagine que tem uma menininha dentro de mim, engasgada, porque ela entendeu que ela não podia chorar. Não dava para chorar. E tem um menininho em você, que só você sabe o que ele está passando. Vem aqui, me dá um abraço. Vamos ficar quietinho um pouco, para que eu consiga entrar em contato com a minha menina, você com o seu menino,
e juntos a gente veja as emoções que aparecem. E se esse choro surgir, e se o engasgo aparecer, tá tudo bem. Você sabe, a única coisa que é visceral para qualquer criança, Não. ser ela. Ser vista. Poder existir. Ser validada nas emoções que ela sente. E o engasgo é a desautorização. Não posso. Nossa, vou estragar. Nossa, prende. Não posso, não é hora. Isso não combina com a criança. Faz sentido. A Muito liberdade de ser, de sentir, de acontecer. E tá tudo bem. Viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Presente lindo. Para você com muito Muito amor. obrigada, viu? Nos vemos na próxima sessão. Tudo que possa ameaçar o lugar que você construiu, tão bem construído para se proteger, até para se convencer que você não precisa, para conseguir se manter, está muito firme. Por isso que o acessar desse lugar muitas vezes passa por essa aparentemente muralha. Sim. Mas o teu sufocamento e essa sensação mostra que na verdade está tudo aí. Sim. E isso, sem você perceber, é o que mais te move. Sim. E quando você perceber, em algum momento, confiar na pessoa que estiver com você e você deixar que ela acesse, mesmo que você, eu sinto que eu não preciso, lembrar, não é que eu não preciso. Eu escolho receber e eu estou anestesiada nas minhas necessidades afetivas. Faz muito sentido. De tanto que ele me feriu, de tanto que eu fui arrancada, de tanto que eu tive que aprender a pegar minha dor e colocar no bolso. Você vai continuar sendo essa mulher forte, executora que você é. Só que você vai ser mais amparada, mais poupada, mais amada. E eu vou te contar, a maior diferença de tudo não vai ser pros outros, mas para você. Sim, eu que ganharei mais, né, se conseguir entrar e acessar esse lugar. Falta esse amparo interno. Sim. Falta esse colinho que você precisa se deixar ter. Uhum. E isso vai te nutrir muito por dentro, de uma forma que talvez você nem imagina. A gente se convence de que não precisa de nada, a gente se convence de que não necessita, porque a gente conseguiu se desenvolver e fazer. Mas não é sobre precisar, grava isso. É sobre ser muito bom para você. Uhum. Tá? Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.